de todos vocês, tá bom? Então vamos lá, para ser bem objetivo aqui, porque o nosso tempo é curto também. Uma pergunta que foi feita aqui por dos alunos aí, eu não sei quem foi, mas diz assim: como investir para ter altos retornos no longo tempo? É uma pergunta interessante, porque hoje a gente vê muito aí as pessoas querendo altos retornos no curto tempo. E para você ter altos retornos, você necessariamente precisa assumir altos riscos, né? Então essa pergunta talvez esteja muito alinhada aí com a matéria que vocês estão estudando aí em sala de aula, que é a questão dos juros compostos, né? Então a melhor maneira de você ter altos retornos do longo prazo é justamente você ter uma consistência nos investimentos que você faz, né? Se você faz um investimento e resgata ele com facilidade, você certamente não vai ter esse alto retorno que você quer, né? Então, quando a gente trabalha a questão de investimento, a gente precisa ter em mente que, primeiro, você precisa ter um objetivo, tá? Ah, Edelson, então para eu investir eu preciso ter um objetivo, sim. Porque eu costumo dizer, e eu já tinha comentado isso com o Júlio, né, numa outra oportunidade, que o nosso dinheiro ele precisa ser como a nossa agenda, né? Por exemplo, vocês estão aqui em sala de aula hoje de manhã. Provavelmente, se alguém ontem tivesse dito para vocês assim, ó, vamos amanhã de manhã num clube fazer uma pescaria, provavelmente vocês diriam assim, ó, amanhã de manhã eu não posso, porque eu tenho aula. Ou seja, a sua agenda ela já está comprometida. Você já definiu o que você iria fazer hoje pela manhã. Então você está aqui. E se você não estivesse aqui, você ia perder a matéria, provavelmente não ia fazer a prova e ia reprovar de ano. Com o nosso dinheiro é a mesma coisa. Nós precisamos definir objetivos para que a gente não passe simplesmente na frente de uma vitrine e acabe gastando o dinheiro que ali está com algo que não é prioridade. Então, quando eu defino um objetivo, seja ele qual for, e existem três tipos de objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. Então, os objetivos de curto prazo são aqueles objetivos que se relacionam com até um ano de prazo, né? Então, se você quer viajar o próximo ano, se você quer comprar um carro no próximo ano, se você quer reformar a sua casa no próximo ano, então tudo aquilo que é no período de um ano é objetivo de curto prazo. E aí você estabelece os seus objetivos e começa a poupar para aquilo, né? Então é uma forma de você investir o seu dinheiro no curto prazo. Médio prazo são investimentos de 1 a 5 anos, né? Então, às vezes você quer reformar a sua casa, quer fazer uma viagem para o exterior, você quer fazer uma faculdade daqui a 5 anos. Então você começa a se programar e guardar o seu dinheiro com a perspectiva, um horizonte de prazo, né? E isso vai ajudar também você a definir qual é o melhor investimento e aonde você vai investir o seu dinheiro, pensando no prazo do investimento também, a gente vai falar um pouco sobre isso. E por fim, existem os investimentos de longo prazo, né? Então, por exemplo, a pessoa quer guardar um dinheiro para comprar uma casa daqui a 10 anos. A pessoa quer guardar um dinheiro para uma aposentadoria lá na frente, daqui a 20 a 30 anos. Né? Então, existem objetivos de curto, médio e longo prazo, e você precisa definir esses objetivos. E definir esses objetivos vai ajudar você a entender quais são as suas prioridades, porque o mercado ele está aí a todo instante tentando convencer a gente, né, de gastar o nosso dinheiro, né? São promoções, são propagandas, são publicidades, é no celular, nos outdoors, nas ruas onde a gente passa, são nas vitrines das lojas, né? Então tá todo momento a gente está sendo persuadido a comprar alguma coisa. Então você precisa ter objetivos, porque o momento que você começa a guardar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, você tem que pensar nesse aspecto. Então, por exemplo, se você investe um dinheiro hoje, que seria para a sua faculdade, por exemplo, e você no outro dia resgata ele,
você não está fazendo com que o seu dinheiro renda e nem está planejando de maneira adequada. E aí, essa outra pergunta aqui, ela vai complementar a pergunta anterior, né? Como planejar de forma eficiente? A primeira coisa, você precisa definir quais são os objetivos que você tem. Porque se você simplesmente começa a guardar o dinheiro por guardar e não definir esses objetivos, como eu falei, você vai acabar resgatando ele a qualquer momento, por qualquer razão e diante de qualquer situação que exponha você a ser persuadido ou pescado aí pelo mercado que está querendo te vender alguma coisa. Né? Então, você, primeiro, defina quais são os seus objetivos. E, como eu sempre digo, nossos sonhos, todos eles têm um custo, né? Todos os nossos sonhos têm um preço. Se eu quero comprar um violão, o violão ele tem um preço. Se eu quero fazer uma viagem, seja para o Nordeste ou para o Caribe, essa viagem ele tem um custo. Se eu quero fazer uma faculdade ou um cursinho preparatório, ou quero me preparar para um concurso público, esse sonho, esse desejo, ele tem um custo. Então é importante você definir no curto, médio e longo prazo quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades e quais são os custos para isso. A partir daí você começa então a se programar, se planejar. Naturalmente, a gente não pode guardar todo o dinheiro que a gente ganha. E também a gente não pode gastar todo o dinheiro que a gente ganha. Porque se assim a gente faz, a gente acaba se privando, né? E é uma questão importante porque às vezes as pessoas falam assim, mas se a pessoa fica guardando dinheiro, ela está se privando de ter e possuir e comprar as coisas. Eu entendo que seja o contrário, né? As pessoas que mais se privam da realização daquilo que é realmente importante são aquelas pessoas que não se programam, né? Não se planejam para a sua vida financeira. Então, como investir e ter altos retornos no longo prazo? Primeira coisa, quando a gente fala de objetivos de curto prazo, o primeiro investimento que a gente tem que pensar é na reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que está ali disponível para eventuais necessidades. Afinal de contas, é muito comum que no dia a dia a gente se depare com imprevistos, né? Por exemplo, imagine que surgiu uma goteira na sua casa, no meio da sala e está chovendo. Poxa, às vezes a gente não tem como prever, essas coisas podem acontecer e você precisa usar o recurso para trocar o telhado, para fazer os reparos necessários, porque afinal de contas ninguém vai ficar debaixo da chuveira, da goteira dentro de casa, né? Então imagine também que você ficou doente e acontece, a gente não tem como prever que em qualquer momento ou eu ou qualquer pessoa da família possa ficar doente e a gente vai precisar sacar recursos para comprar medicamento, para fazer a consulta médica, para fazer alguns exames médicos. Então, a reserva de emergência também ela pode ser utilizada para o caso de alguém da família ficar desempregado, por exemplo. Né? A pessoa ficou desempregado e aí ele precisa de um tempo para arrumar um outro emprego. É importante ter essa reserva de emergência. Né? Então, começa por aí. A primeira coisa, quando se fala em investir, a gente tem que definir os objetivos de curto prazo e criar uma reserva de emergência. Porque sem essa reserva de emergência, eu começo então a usar o dinheiro para tudo. Né? Eu acabo resgatando aquele dinheiro. Que é aquela questão da pessoa que está juntando dinheiro para comprar um carro, aí de repente surgiu uma doença ali inesperada e ele acabou sacando o dinheiro que era para comprar o carro por conta de uma situação, do imprevisto que aconteceu e ele não conseguiu realizar aquele objetivo. A primeira coisa que a gente recomenda é que você tenha uma reserva de emergência. Você consiga se programar para juntar um dinheiro suficiente ali para você cobrir suas despesas, esses imprevistos e às vezes alguns furos no orçamento que acontecem também em situações em que a gente tem que gastar um pouquinho mais do que a gente ganha. Primeira dica, tá? Depois que você tem a sua reserva de emergência, aí sim, você começa então a planejar os seus sonhos, né? Seja fazer uma viagem, ou seja comprar um carro, ou seja comprar uma casa, ou que seja, não importa o que seja, né? Aí você começa então a investir aquele dinheiro. E a melhor maneira de ter retorno é você guardar aquele dinheiro e mantê-lo guardado, deixar com que os juros compostos
faça o trabalho dele, que o dinheiro trabalhe para você, e você, quanto menos você mexer naquele dinheiro, mais e maior vai ser a rentabilidade no longo prazo, né? Júlia, ia perguntar? Sim. No caso desses investimentos aí, vamos pensar assim, você colocou uma reserva de emergência, mais as metas, os objetivos que são os sonhos, né? E as metas que você vai traçar para isso. No caso, tem um percentual assim que a gente tem que trabalhar, ou isso vai depender muito da condição de cada um. Por exemplo, eu ganho R$ 1.000. O que eu deveria estipular como uma reserva de emergência e o que eu deveria estipular em percentuais, sei lá, 10%, 20% para uma coisa e para outra coisa? Ótima pergunta, né? Porque quanto, quanto mais você puder dispor inicialmente para poder criar imediatamente a sua reserva de emergência, melhor, né? Então, se você pode guardar até 30%, por exemplo, do seu salário para compor de imediato a sua reserva de emergência, é melhor. Mas você pode, como o Júlio colocou aí, separar, por exemplo, 10% para a reserva de emergência, 10% para os objetivos de curto prazo e 10% para o objetivo de longo prazo. Né? Eu estou colocando aqui um percentual de 30%, considerando aí que a gente também precisa usar o dinheiro que a gente ganha no dia a dia, né? A gente não pode também simplesmente achar que a vida é apenas aquele dinheiro que está guardado. Não. Dinheiro a gente precisa gastá-lo, mas precisa gastá-lo de forma consciente. Por isso que é importante ter esse planejamento e esse horizonte, né, de prazo, para que você possa ter um planejamento eficiente aqui, como foi a pergunta da colega aí. Então, planejar de maneira eficiente é você, sim, saber que você tem suas despesas do dia a dia, né? Você separar aquele dinheiro que você vai usar ali diariamente e também você poder separar uma parte ali, tanto para sua reserva de emergência, quanto para os objetivos que você tem aí no curto, médio e longo prazo, né? Agora, você criando a sua reserva de emergência primeiro, você facilita com que os seus investimentos de longo prazo possam ter maior retorno, porque você não vai ficar resgatando eles, né? Você não vai ficar, toda hora que surge um imprevisto, você não vai ficar mexendo neles, né? Então, e aí, quando você fala de investimento de longo prazo, e não necessariamente você precisa colocar investimentos de alto risco, né? Esses investimentos mais conservadores, no longo prazo, eles tendem sim a trazer retornos importantes e significativos e ainda assim te dar maior segurança. Tá? Sempre que você pensa em investir no longo prazo, você tem a questão da segurança a seu favor também. Tudo bem? Nós discutimos aqui também, Adelson, na aula anterior, a questão de a poupança vale a pena? É melhor estar rendendo alguma coisa do que não estar rendendo nada? A gente estava discutindo sobre isso na outra aula, né? E até inclusive fizemos alguns cálculos e alguns valores estipulados, entendeu? Para ver o que é que valeria a pena ou não. Né? E por mínimo que seja, é melhor do que nada? Olha só, tem uma frase de um ex-presidente americano, né, que é o Benjamin Franklin, que ele dizia assim: a riqueza é fruto de trabalho e poupança. Então não há ninguém rico que não tenha juntado algum dinheiro, né? Pensando assim, e eu trabalho na instituição financeira, conheço muitos clientes, muitos servidores públicos, muitos empresários, muitas pessoas que sim conseguiram juntar lá seu milhãozinho, né, ou mais, guardando dinheiro na poupança. É o melhor lugar para guardar o dinheiro pensando no longo prazo? De forma alguma, né? Não a poupança hoje ela não cobre a inflação, existem outros investimentos que são mais atrativos, mas eu costumo dizer que o melhor investimento é aquele que você faz, né? Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada em procurar qual que é o melhor investimento e o dinheiro fica lá parado na conta, porque a pessoa às vezes tem medo de perder dinheiro e acaba deixando de ganhar dinheiro, que também é perder dinheiro, né? Você deixa de ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro, porque a inflação ela vai subindo a cada instante. Então, R$ 100 do ano passado não compra a mesma
as mesmas coisas de hoje por conta da inflação. Então, um dos objetivos de quem investe o dinheiro, de quem poupa, de quem guarda, é fazer com que aquele dinheiro, ao longo do tempo, continue tendo seu valor, né? Então, se você abastecia o seu carro ali, sua moto, com R$ 50 o ano passado, esse ano, com esses mesmos R$ 50, você não roda a mesma quantidade de quilometragem, né? Por isso que investir é importante também, porque o nosso salário não acompanha necessariamente, né, o aumento da inflação. O salário mínimo, o reajuste dele quase não existe. Então, por isso que é importante a gente, quando a gente investir, a gente entender que, primeiro, eu estou guardando, né, são 3 níveis, né, de investimento. Primeiro, a fase de acumulação. Então, acumula o dinheiro. É um aspecto do investimento você acumular dinheiro. Depois eu protejo o meu patrimônio. Um dos objetivos do investimento, além de acumular dinheiro, é proteger aquilo que eu já tenho guardado, né? Por isso que grande parte dos nossos investimentos, eles precisam estar bem investidos de maneira segura, né? De maneira que você possa contar com aquele recurso. E uma pequena parte daquele dinheiro a gente pode usar para multiplicar o nosso patrimônio. Então, a gente está falando aqui de 3 etapas, né? A primeira seria a acumulação, a segunda, proteção daquilo que a gente acumulou, e a terceira, multiplicação daquilo que a gente acumulou. Né? E a gente consegue multiplicar, fazer o nosso dinheiro render, separando uma pequena parte dele e alocando em investimentos de maior risco. Por isso que, primeiro você forma a sua reserva de emergência, depois você forma aquele investimento de longo prazo, investimentos mais conservadores, e aí sim você começa a separar uma parte ali de 10 a 30% daquilo que você já tem investido para outros investimentos que tragam maior retorno. Isso é a maneira de você, que a gente chama de diversificar os seus investimentos, colocando eles de maneira inteligente para suprir cada um dos seus objetivos aí, né? Então, um dos objetivos de quem investe é, de fato, fazer o dinheiro render, né? De fazer o dinheiro se multiplicar e usar os juros compostos a nosso favor, né? Fazer com que ele, ao longo do tempo, cada vez mais, vá gerando retornos para a gente, né? Alguma outra pergunta em relação a isso? Posso prosseguir? Pode Como é que tá? prosseguir. Pode prosseguir. Beleza. Então, acho que até já contextualizei aqui um pouco de uma outra pergunta que mandaram, né? Como investir nos tempos de hoje de forma segura e eficiente, né? A maneira de investir de forma segura é você entendendo que você precisa ter um objetivo de curto, médio e longo prazo, você precisa ter uma reserva de emergência e mais do que isso, né? Investimentos você tem 3 categorias. Você tem investimentos que são mais que trazem maior segurança, você tem investimentos que trazem maior rentabilidade e você tem investimentos que trazem maior liquidez. Quando você vai escolher os seus investimentos, você precisa ter em mente que aquele que traz maior rentabilidade nem sempre vai te dar maior segurança. Você está abrindo mão da segurança em busca de rentabilidades maiores. Dificilmente você vai ter um investimento que vai te dar as 3 coisas ao mesmo tempo. O que é liquidez? Liquidez é a possibilidade de eu resgatar o dinheiro a qualquer momento, a hora que eu quiser. Por exemplo, a poupança. Poupança é um investimento de alta liquidez. CDB é um outro investimento de alta liquidez. Você investe e você pode resgatar quando você quiser. Não necessariamente são investimentos de maior retorno, porque são investimentos também que oferecem maior segurança. Então, tanto a poupança quanto o CDB são investimentos que oferecem maior segurança, mas não necessariamente a maior rentabilidade. Então você precisa entender a questão do prazo que você vai investir o seu dinheiro e definir os seus objetivos. Para quê? Para aquele dinheiro reserva de emergência, ele precisa estar investido em investimento de maior liquidez, porque já que é para você cobrir eventuais necessidades, né, emergências e urgências, então vale a pena você ter dinheiro à sua disposição ali. Eles vão render pouco, mas vão estar à sua disposição para eventual necessidade. E já os investimentos de longo prazo,
Aí sim, você vai separar uma parte dele, vai abrir mão da liquidez, vai abrir mão da segurança, para que você possa, então, buscar maiores retornos, maiores rentabilidades. E, por fim, importante que existem 3 tipos de investidores, tá? Existem os investidores conservadores, os moderados e os ousados. Os investidores conservadores normalmente são aquelas pessoas que não têm nenhum investimento, estão começando a investir e muitas vezes tem medo de perder dinheiro, não quer perder dinheiro ou não pode perder dinheiro, né? São investidores conservadores, aquelas pessoas que conhecem pouco de investimento ou tem pouco para investir e não pode perder dinheiro, ou tem medo de perder dinheiro. Isso é uma categoria de investidor. O investidor moderado já é aquele investidor que já tem a sua reserva de emergência, ele já está começando a entender como funcionam os investimentos e ele já está buscando retornos maiores, mas sem correr muito risco para isso, né? Então são investidores moderados. Por fim, nós temos os investidores mais ousados, que são aqueles investidores que já têm sua reserva de emergência, já aprendeu a ganhar o dinheiro ali em investimentos de maior rentabilidade e já estão buscando agora investimentos em renda variável, no mercado de ações e outros investimentos que possibilitam maior retorno, mas que também oferece um risco maior. Então é importante você saber qual é o seu perfil, se você é mais conservador, moderado ou ousado. E para você saber disso, todos os bancos oferecem aí, se você tem uma conta aí no banco, você vai procurar lá um questionário chamado de avaliação do perfil do investidor. São algumas perguntas que você responde, ele vai dizer para você qual é o seu perfil de investidor. Isso vai ajudar também você a saber quais são os investimentos mais adequados para você. Porque uma das perguntas mais comuns aqui que a gente recebe é qual que é o melhor investimento. Então, para eu dizer para você qual é o melhor investimento para você, eu preciso saber primeiro quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Depois, eu preciso saber qual é o seu perfil de investidor, né? Porque não adianta eu indicar um investimento de ações para uma pessoa que é aversa ao risco, né? Por exemplo, ações elas têm volatilidade. Pode ser que eu invista R$1.000 seu hoje e amanhã você só tenha 500, porque embora eles possibilitem um retorno maior, eles oferecem um risco maior. E a pessoa pode se sentir totalmente insegura colocando o seu dinheiro ali. Então, se você... Aproveitando que se você... Se você... você... Só concluindo aqui, Júlio. Então, se você é mais conservador, eu não recomendo que você coloque a maior parte do seu dinheiro em mercado de renda variável. Então você precisa se conhecer também, saber qual é o seu perfil para que você possa investir de maneira segura, né? Sim, Júlio. Você falando de ações aí, teve uma outra pergunta aqui também, falando, o pessoal querendo saber o que é Bolsa de Valores e como ela funciona. Então acabou que você já entrou um pouco no assunto aí. Se quiser entrar agora nesse assunto também, ou deixar para depois, tá bom? Beleza, vamos então falar aqui, né? Como eu falei, se você já tem a sua reserva de emergência, se você já consegue poupar ali para realizar os seus objetivos, e aí você entrou na fase que você quer multiplicar seus ganhos, né? Potencializar os seus ganhos, você pode investir no mercado de ações, né? O que vem a ser o mercado de ações? Quando uma empresa, né? E aí vamos colocar aí a padaria do seu Joaquim, por exemplo. Vamos dar um nome aí para padaria. O seu Joaquim, ele tem uma padaria e ele quer abrir uma outra padaria. Então, em vez dele pegar dinheiro emprestado no banco, por conta dos juros do banco, o que ele faz? Ele convida pessoas que queiram se tornar sócio daquela padaria e investir naquele negócio para que ele possa abrir uma outra padaria com o objetivo de aumentar os lucros daquela padaria. Então, o que acontece? Vamos supor que aquela padaria, ela hoje tem um patrimônio lá de R$100.000, por exemplo. E ele quer abrir uma outra padaria e ele precisa de mais R$100.000. Então, ele vai no mercado de ações e ele diz assim, olha, agora a minha padaria, ela não vai ser só minha, ela vai ser minha e de mais
uma gama de investidores que queiram se tornar sócios da minha empresa. Então, o mercado de ações nada mais é do que um local onde empresas buscam investidores para que aquele dinheiro que foi utilizado possa ser empregado ali em novas empresas para aumentar tanto a lucratividade quanto a participação daquela empresa em um determinado mercado. Então, quando o seu Joaquim aí da padaria tinha uma padaria de 100 mil, ele conseguiu mais 10 investidores, cada um investindo 10 mil, e ele conseguiu mais 100 mil e abriu uma outra padaria. Só que aí agora aquela padaria já não é mais só do seu Joaquim. Aquela padaria é do seu Joaquim e de todos os outros sócios que compraram as ações daquela empresa. Então, cada ação significa uma parte daquela empresa que eu comprei, e o objetivo meu, enquanto investidor, é que aquele negócio, aquela empresa comece a dar lucro, e esse lucro eu possa valorizar as minhas ações, a minha parte na participação da empresa. Basicamente, em resumo, o mercado de ações é isso. Lá tem várias empresas, e as pessoas compram cota daquelas empresas e se tornam sócios daquelas empresas. Mas é um mercado dinâmico em que as pessoas estão o tempo todo comprando e vendendo cotas de ações. Então, quando a minha empresa começa a dar prejuízo, o investidor ele fica desconfiado de que o dinheiro dele está sendo bem empregado. Então, muitas vezes o investidor vende as suas ações para outras pessoas e sai fora do negócio, e aí ocorre a desvalorização das ações. Agora, quando uma empresa está dando muito lucro, muito retorno, que as pessoas, os investidores estão vendo que aquelas empresas estão crescendo, estão dando retorno, aí cada vez mais está atraindo mais investidores, e quanto mais investidores interessados em comprar cotas daquelas ações, mais aquelas ações se valorizam e mais aquela empresa cresce no mercado. Então, em resumo, assim, é mais ou menos assim que funciona o mercado de ações, né? Então, se você for investir no mercado de ações, o que você tem que fazer é o quê? É você analisar qual é a empresa da qual você vai se tornar sócio, porque quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, e qual é a possibilidade daquela empresa continuar crescendo, né? Dando lucro, gerando retornos e tudo mais. Então, de maneira simplificada, é isso que é o mercado de ações. Eu vou passar a fala aqui agora para o aluno aqui, para a Mundinha, ela vai te fazer uma pergunta aí. Certo. Por exemplo, se uma empresa meio que falir, por exemplo, a Ricardo Eletro, ela faliu, não sei, ela fechou, né? Se eu tiver uma ação dessa empresa, o que acontece com essa minha ação? Muito bom, muito boa pergunta, né? Se a empresa faliu, aquele ativo, provavelmente ele perdeu o valor. Porque mesmo que você queira vender as suas ações, você não vai conseguir. Não vai ter quem compre as suas ações. Logo, você vai perder o seu dinheiro. Então, acontece. A empresa, você comprar ações de uma empresa e ela se desvalorizar ao ponto de você perder tudo aquilo que você investiu. Então, por isso que investir em ações, você precisa conhecer quais são as empresas que você está comprando, quais são as empresas que você está investindo, para que você possa fazer isso de maneira consciente, né? De maneira planejada e sabendo, por exemplo, quem são os administradores daquelas empresas, qual é o balanço patrimonial daquela empresa, quais foram os históricos de lucro e de retorno que aquela empresa tem, qual é o projeto de futuro daquela empresa, de expansão, de aumento de lucro, de eficiência, de retorno, de rentabilidade, satisfação de cliente. Então, são vários aspectos que a gente precisa analisar na hora que a gente decide comprar uma ação de uma empresa. E lembrando também que investir em ações é investir no longo prazo. Porque, como eu falei, o tempo todo as pessoas estão comprando e vendendo, então o preço das suas ações estão aumentando, isso caindo, subindo e descendo, e você precisa de tempo para que aquela empresa gere lucro, gere retorno, e para que o seu investimento possa se valorizar ao longo do tempo, né? Então, embora tenha pessoas que investem no mercado de ações especulando, né, no dia a dia, comprando e vendendo, mas a maneira ideal de investir no mercado de ações é desta forma: é você comprando as ações de empresas que você acredita que vai se valorizar nos próximos 2, 3, 4 anos, dependendo, como eu disse, né, do tempo que você vai manter aquela aplicação, se é um objetivo de curto, médio
ou longo prazo. Nós temos uma dúvida ainda sobre a questão do imposto de renda, que você deve tocar já já. Nós temos uma pergunta no chat também, que já tem gente querendo cuidar da casa, já ser responsável pela casa, mesmo adolescente, né? Então, a pergunta que a gente tem aí no chat é: o que seria necessário para bancar uma casa sendo menor de idade? A primeira coisa, a pessoa precisa ter uma renda, né? E aí ter uma renda, sendo menor de idade, no Brasil, só mesmo através do empreendedorismo, né? Porque a legislação trabalhista, ela proíbe, né, a contratação de pessoas que são menores de idade. Então, você não vai conseguir formalizar um contrato de trabalho, você não vai poder ter uma renda como funcionário de uma empresa, porque a legislação não permite, né? Embora você possa fazer estágios, tem programa de menor aprendiz, adolescente aprendiz, você pode se candidatar para poder ter essa renda. De outra forma, você precisa empreender. E no Brasil nós temos muitos adolescentes que aprenderam, né, que são empreendedores, que trabalham por conta própria, né? Tem adolescentes que desenvolvem aplicativos para celular, tem adolescentes que trabalham como editor de vídeos, né? Tem adolescente que trabalha como designer, né? Criando arte para empresas. Enfim, aí é a questão da criatividade, você usar o seu talento para você ganhar uma renda e poder ajudar em casa, né? Então, a maneira que um adolescente tem hoje de ajudar nas despesas de casa é de fato empreendendo, né? Empreender não é necessariamente algo proibido, né? Desde que você tenha a anuência dos seus pais e desde que não seja um trabalho que exponha você ao perigo, né? Porque é outro aspecto também importante, né? Tem certas atividades que o adolescente não pode realizar e que o Conselho Tutelar também acompanha aí como que essas crianças, esses adolescentes desenvolvem essas atividades, porque é preciso garantir a integridade física também dos adolescentes para determinadas atividades, né? Mas hoje tem muitos adolescentes que ganham vida no meio artístico, né? Produzindo música, teatro, dança, moda, né? Então existem profissões aí que você pode sim buscar se desenvolver e ter uma renda para poder ajudar em casa, sim. Beleza, pode prosseguir. Certo. E aí, falando aqui a última pergunta, se eu não me engano, é a questão do imposto de renda. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é um valor que a gente paga para o governo, né? Os impostos eles são arrecadados das pessoas que são trabalhadores, todos nós, e esses impostos são direcionados aí para custear, né, a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura. E então todos os trabalhadores que ganham um salário acima de R$ 1.904, eles precisam pagar o imposto de renda. Quem é assalariado, esse imposto é descontado direto no contra-cheque, e quem não é assalariado precisa declarar isso à Receita Federal e recolher o valor do imposto que é devido. Então, o imposto de renda é uma parte do salário que você paga direto para o governo. É quase como se fosse um dízimo obrigatório, né? Em que o governo pega uma parte daquilo que você ganha para poder custear as despesas com saúde, educação, transporte e tudo mais que se diz respeito aí à administração pública, seja do município, do estado, ou do governo federal. Os programas, até mesmo os programas de distribuição de renda, eles dependem do pagamento desses impostos, né? Então, isso é que é o imposto de renda. O imposto de renda só paga quem ganha acima de R$ 1.904. Para você declarar o seu imposto de renda, existe um programa lá no site da Receita Federal, que você preenche lá quanto você faturou por ano e preenche as informações lá para poder gerar a guia de recolhimento do imposto de renda, né? Eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida aí da pessoa que fez essa pergunta, né? E aí tem uma outra pergunta que eu não sei se eu posso finalizar ou continuar, ou se tem mais alguma pergunta aí. Sim, Edelson. Só para finalizar aqui, nós temos ainda 8 minutinhos aí.
sobre a questão do Tesouro Direto, né? Perguntaram aqui agora, eu até cheguei a iniciar, né, sobre qual a idade que eles poderiam entrar no Tesouro Direto, qual o valor mínimo, é uma boa opção? Certo. Olha, o Tesouro Direto são papéis do governo federal. O governo federal, além dos impostos que ele arrecada, o governo também emite papéis e capta dinheiro de investidores para poder custear suas despesas também, né? Então, o governo, para poder custear obras, para poder custear, né, toda a estrutura do governo, saúde, educação, infraestrutura, ele também emite alguns papéis e esses papéis as pessoas compram com o objetivo de ter um retorno financeiro. Então, o Tesouro Direto nada mais é do que um investimento onde você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo te paga os juros mensal ali para ele, né? O Tesouro Direto requer que você possua uma conta corrente e você tenha um cadastro lá no site do Tesouro Direto. Então, para você abrir uma conta corrente, você que é menor de idade, você precisaria procurar a sua instituição financeira. Não é tão simples abrir uma conta corrente para quem é menor de idade. No máximo, a pessoa que é menor de idade, ele abre uma conta poupança e aí você cadastra essa conta lá no Tesouro Direto. Mas o ideal, para quem é menor de idade, é que os seus pais possam ajudar a fazer isso, né? De repente o seu pai pode abrir uma conta lá no Tesouro Direto, usando a própria conta corrente dele, e ele te dá esse suporte aí, te dá essa orientação, te ajudar a fazer esses investimentos aí. Então, a partir de R$ 30, qualquer um pode comprar papéis lá do Tesouro. Existe um aplicativo do Tesouro Direto, você pode baixar e instalar no seu celular, e nesse aplicativo ele ensina como você deve investir, ele faz simulação, então se eu investir R$ 100 hoje, daqui a um ano, quanto que esses R$ 100 estaria me rendendo, ele faz essas simulações, ele explica quais são as opções de papéis do Tesouro Direto que tem lá. Então vale a pena, se você quer aprender mesmo, se aprofundar a respeito do assunto, instala o aplicativo do Tesouro Direto aí no seu celular e vai mexendo nele ali. Ele tem uma série de informações e conteúdo ali que vai ajudar você a entender e aprender um pouco a respeito. E caso você seja menor de idade, você pede o seu pai para cadastrar lá e você deposita na conta do seu pai transfere lá para seu pai ou sua mãe, né, transfere lá para o Tesouro Direto e deixa o dinheiro guardadinho lá. Realmente, hoje no mercado financeiro, para quem é menor de idade, precisa estar necessariamente representado pelos pais, né? A pessoa que tem menos de 16 anos, menos de 18 anos, eles precisam estar acompanhados dos pais para fazer estas movimentações. Tudo bem? Então é isso, Adelson. A gente queria te agradecer. Quer colocar mais alguma coisa? Só para finalizar, né, dizer para vocês o seguinte: importante que vocês saibam que pensar no futuro é cada vez mais uma necessidade. Tá? A gente ouve muito por para que eu vou guardar dinheiro se eu não sei o dia de amanhã? E o fato é que o amanhã ele vem. Né? E a expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas não, a expectativa de vida das pessoas era 45 anos de idade, né? Isso veio aumentando porque a própria ciência, a medicina veio dando condições para isso, né? Então hoje a gente tem as vacinas aí que ajudam a manter a nossa saúde, a nossa vida por mais tempo. Antigamente não existia isso. As pessoas morriam cedo de doenças que hoje em dia já foram eliminadas, né, da nossa sociedade. Então a gente está vivendo mais e certamente o amanhã vai vir. E eu acredito que todos vocês querem que o amanhã esteja aí, né, que o sol raia de novo. E como que você quer que a sua vida esteja no futuro, né? Você quer que a sua vida continue como está ou você quer ter mais tranquilidade, mais liberdade, né, para você poder fazer escolhas, para você viver bem, para você dar uma vida digna para você mesmo, para os seus pais, para os seus filhos, né, o seu futuro. Como você quer que seja o seu futuro de hoje em diante, né? Então é pensando nisso que você deve pensar que ao mesmo tempo que se dinheiro não é importante, então não preciso gastá-lo todo, né? E ao mesmo tempo
a gente saber se programar de maneira inteligente para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente deseja. Né? As pessoas que não pensam dessa forma acabam se privando muito mais e deixando de realizar muito mais sonhos e objetivos do que aquelas pessoas que usam o dinheiro de maneira não programada, né? De maneira não tão inteligente assim. Então fica aqui a minha dica e assim, estudem, né? Melhor do que você pedir dicas por aí é você saber o que você está fazendo. Melhor do que você querer confiar em pessoas por aí que estão te dizendo o que você deve fazer com o seu dinheiro, é você ir atrás da informação, você buscar conhecimento para que você mesmo tome suas próprias decisões. Então é isso, Adelson. A gente gostaria de agradecer. Muito obrigado pela participação, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades, beleza? É isso aí, obrigado. Obrigado, tudo de bom. Valeu, Adelson. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Até mais. Meninos,